Bom dia! Tem que ser muito corajoso para sair num domingo de manhã, numa chuva que deu, teve o dilúvio em Londrina. Tive que ligar para Noé, falar, libera a arca para vir para cá. Mas eu creio que Deus tem grandes coisas para hoje, para essa manhã, para a sua vida, para a minha vida. Amém? O tema de hoje, dessa manhã, é coragem de ser. E eu quero convidar você a abrir comigo em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 1 ao 7. 2 Timóteo 1, do 1 ao 7. Enquanto vocês vão abrindo, eu quero aqui de púlpito mais uma vez agradecer ao pastor Ricardo, pastor João, o corpo pastoral, que confiam em nós seminaristas para estar trazendo aqui essa mensagem, confiando realmente no nosso chamado e nos desafiando dia após dia para estar aqui, porque a gente sabe que é um desafio enorme. Amém? Todos acharam? 2 Timóteo 1, do 1 ao 7. A palavra diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça e misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo desde os meus antepassados, pura, porque sem ser de ti nas minhas estou convencido de que também habita em ti. Por esse motivo, te lembro que despertes o dom de Deus que está em ti pela imposição das minhas mãos. Versículo 7, Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de uma mente sã. Quero novamente ler o versículo 7. Talvez na sua tradução não esteja medo, mas covardia, timidez. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu um espírito de timidez. É até aí. É interessante a gente falar, e principalmente, talvez, adultos. E isso gera uma falta de coragem. Faz que a gente muitas vezes foque naquilo que nós devemos fazer dia após dia e esqueça daquilo que nós somos. Obrigado, Deus abençoe. Naquilo que nós somos desafiados por Deus para fazer. Um exemplo disso, o nosso trabalho. O nosso trabalho ele não é só algo para a gente arrecadar o nosso recurso financeiro e para a gente gastar por aí. O trabalho, na sua essência, é o nosso campo missionário. Só que muitas vezes, por a gente estar ali, naquele momento, fazendo por fazer, fazendo e sentindo que está faltando tempo para fazer a missão. E muitas vezes, no nosso trabalho, a gente tira o olhar de campo missionário e passa a ser um lugar que a gente começa a viver o automático. Que a gente se esquece que tem pessoas ao nosso lado, que elas precisam ser alcançadas por Jesus, que elas precisam ser amadas por Jesus. E isso passa por nós. E muitas vezes, nos dias atuais, a gente também tem visto muito a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ter que agradar o outro para ser reconhecido. E muitas vezes, isso nos impede de ter coragem e de fazer o que nós somos designados para fazer por Deus. Mas qual é o sentido de coragem na Bíblia? O que a palavra fala sobre coragem? Coragem não é simplesmente a gente chegar no meio de tantas coisas que vem acontecendo, você aparecer e falar, ei! Coragem na Bíblia não é isso. A essência da palavra coragem na Bíblia
significa que é fazer ou suportar aquilo que é difícil ou que dá medo. Fazer ou suportar aquilo que é difícil ou que dá medo. No sentido bom da palavra coragem, ela se relaciona à palavra paciência, submissão, mas principalmente ousadia. Ousadia. Será que temos vivido como pessoas ousadas, sendo realmente flechas nesse mundo? Ou a gente deixa a ousadia para nós jovens, deixa a ousadia para o JC Filadélfia, deixa a ousadia para os adolescentes, porque eles são sinônimo de ousadia. A essência da palavra coragem significa ousadia. E a palavra não fala coragem para jovens, mas para todos. Só que também tem o sentido mal da palavra coragem, que aí ele está ligado a algo bastantemente temerário ou imprudência. Ter medo ou agir por imprudência. Muitas vezes também é sinônimo de coragem. Mas, quando a gente olha para a vida de Pedro, quando Jesus ele está andando sobre as águas, o que fez Pedro andar sobre as águas? Foi a coragem dele. Pedro então saiu, Jesus não falou para ele, vem aqui. Pedro, ele tomou o sentimento, partiu de Pedro, e Jesus falou, não, então tá, vem aqui. E Pedro foi. E o ato dele ir, dele conseguir dar os primeiros passos, foi a partir da coragem. E o que fez Pedro cair? Foi a falta de coragem. Foi a falta de confiança. A mesma pessoa que dá os primeiros passos com coragem, ele começa a ficar com medo e o medo gera falta de coragem. E falta de coragem gerou nele falta de confiança em Jesus. E a partir daquele momento ele começa a se desesperar. Um homem que vive em um fato, as duas realidades. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo que o diabo, ele tem uma ação que ao meu ver é diabólica nos dias atuais, que é a mornidão, que é a indiferença. Se a gente for para Apocalipse, não precisa abrir, capítulo 3, versículo 15 e 16. Nesse versículo fala, Deus falando que Ele conhece as obras, e que não é frio e não é quente. Deus falando, eu gostaria que fosse frio ou quente, mas você é morno, e porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. Indiferença. Para mim, essa é a ação diabólica dos dias atuais. A gente agir nas coisas com indiferença. Eu agir com o outro com indiferença. A pior coisa do mundo é a indiferença. É a gente estar caminhando dia após dia naquele sentido. Deixa a vida me levar. É indiferente. Se o dia é bom, se o dia é ruim, é indiferente. Deixa a vida me levar. E é para aquilo que nós somos chamados, para aquilo que Deus fala assim, ei, tenham coragem. Quantos versículos na Bíblia são citados a palavra coragem? E desafiados, homens e mulheres de Deus, a terem coragem, como Josué. Provavelmente você sabe o versículo de cor. Seja forte e corajoso. Mas os dias é uma loucura. É dia após dia, o sentimento é falta de tempo. E acontece o quê? A indiferença. Não é frio e não é quente. É indiferente. E quando a gente olha para a falta de coragem, ou então para a covardia, a gente começa a perceber, se você olhar para o versículo 7, que a falta de coragem é herança do pecado. Por quê? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. A partir do momento que nós agimos na nossa vida com covardia, com indiferença, com timidez,
são heranças do pecado, que influenciam a nossa vida, porque em essência nós somos poder, amor e equilíbrio, mente sã, moderalização, é isso que nós somos. E aí quando a gente começa a olhar isso, a gente começa a entrar nesse trecho de Timóteo, onde mostra que o mundo daquela época de Timóteo estava em ebulição. O evangelho precisava ser preservado. Começou a se falar e agir muito sobre perseguição, e não era simplesmente uma perseguição religiosa, mas era uma perseguição política. Os cristãos estavam sendo perseguidos pela política, não era pelos outros, do judaísmo, das outras religiões, não. E Paulo, o líder mais destacado, ele faz essa carta, uma carta pastoral para Timóteo, o amado filho dele, preso e numa masmorra. Paulo, eu fiquei imaginando Paulo preso, e ele se preocupando com Timóteo, e ele se preocupando com a igreja em que Timóteo estava pastoreando, e ele se preocupando com os cristãos daquela igreja, com as vidas daquelas pessoas. Talvez um cara que precisava naquele momento ser cuidado. Uma pessoa que viveu muito pelo evangelho, mas que naquele momento precisava ser cuidado. Ele não estava se importando com ele, mas com Timóteo, e com a continuidade da missão de Deus através da vida de Timóteo. E ao entorno desse cenário, começa a acontecer um movimento contrário dos crentes da Ásia. Por quê? Porque eles achavam que Paulo, ele era pirado. Que você está vinculado com Paulo, era você pegar a sua cabeça e falar assim, ó, tá aqui, ó. Porque todo mundo que andava com Paulo era perseguido, Paulo ele era preso, fora os martírios que estavam acontecendo. O mundo estava em ebulição, e o evangelho precisava ser preservado, e Paulo na prisão. Ele estava se preocupando com a continuidade do evangelho. Além disso, a igreja estava sofrendo sérios assédios dos falsos mestres. Ensinamentos totalmente errados, hereges, em que realmente não tinha fundamentação nenhuma na palavra. Eles estavam aproveitando dessa sensibilidade, dessa fragilidade, para atingir os interesses próprios. E a sociedade, ela caminhava como um caminhão sem freio, numa descida. Já viu um caminhão sem freio na descida? Ele vai atropelando tudo. E eles estavam a passos largos do desastre. E eu quero fazer um breve comentário aqui. O evangelho precisa ser preservado hoje, igreja? A gente tem sofrido, a igreja do Senhor tem sofrido com falsos ensinamentos? A sociedade não está como um caminhão na ladeira, descendo, rebentando famílias, pessoas? É o mesmo cenário em que a gente vive hoje, Timóteo estava vivendo. E Paulo, na masmorra, falando para Timóteo, ei, tenha coragem. Não seja covarde, Timóteo. Quando a gente olha para a vida de Timóteo, para a família de Timóteo, o pai de Timóteo, ele era grego. E, estudando um pouco, possivelmente, o pai de Timóteo, ele não era convertido. E aí, o ensinamento, a instrução, todo o direcionamento foi dado pela avó e pela mãe. E até por isso que Paulo cita a avó e a mãe de Timóteo. E é interessante porque Paulo ele fala para ele que existe nele
uma fé inabalável. Assim como existia na sua avó, Timóteo, uma fé inabalável, existe na sua mãe uma fé inabalável, eu vejo na sua vida uma fé inabalável. Então não se abale, Timóteo. Por que eu estou falando isso? Porque depois da família, quem mais influencia são os amigos. Mas quem é o principal influenciador na vida do outro? A família. A família. Assim como aconteceu na vida de Timóteo. Timóteo foi instruído a partir de mulheres de Deus. E depois, Paulo, que se tornou um pai na fé, mas que provavelmente começou-se com uma amizade. Moody, ele fala no seu comentário do Novo Testamento, que a palavra covardia, ela vem do pensamento de Romanos 8,15. E eu vou ler para vocês. Porque não recebeste um espírito de servidão, para novamente temeres, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Um espírito de servidão, para novamente temerdes. Ou então, um espírito que os escravize, para novamente temer. Aí ele fala, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Toda vez que nós tememos, temos medo das coisas, nós vinculamos o nosso espírito na nossa antiga natureza, que é um espírito de escravidão. Enquanto que Deus, através da nova vida, Ele fala assim, você tem um espírito de adoção. E quando você não aguentar, Abba, Pai. Só que é muito difícil nos dias, né? No dia a dia está acontecendo, a gente vai o quê? Não posso sentir medo. Mas o nosso refúgio é Deus. Ele nos deu esse espírito de adoção. E se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, a coragem é um dos atributos desse ser homens e mulheres de Deus. E aqui eu quero deixar 3 pontos para vocês, para refletir. Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, nessa geração, nesse mundo, na nossa família, na nossa casa, seja na proporção que Deus tem colocado no seu coração. Primeiro ponto, a gente precisa entender a nossa filiação. A hora que estava o louvor acontecendo, tocou uma música que eu saí dali e fui anotar. Eu falei, eu tinha que anotar. A gente cantou aqui, nessa manhã, sem conversar com o Fernando, mas acredito que o Espírito conduz todas as coisas, amém? A gente cantou Poderoso Deus. E uma das partes que fala assim, dos céus Ele ordena e faz. Com o seu poder, Ele vem, poderoso Deus. Esse é o nosso Deus. Só que é muito gostoso, eles ensaiaram, eles são, sou fã de vocês, você sabe, né? Ensaiaram, fizeram tudo, a música, a melodia incrível. E aí a gente cantar, toca o nosso coração. Mas, de fato, a gente tem entendido o poder de Deus na nossa vida? Versículo 7 de 2 Timóteo diz, mas Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. Ei, vocês são meus filhos, vocês têm o meu poder na vida de vocês. Então vocês não têm que ter covardia. Quem nos tirou da cama para vir nesse dia de chuva, gostoso para estar para subir aqui a rampa e estar aqui, adorando a grandiosidade desse Deus. Ele está no céu. E Ele faz, Ele ordena. É nessa propriedade desse Deus que a gente tem que entender que nós somos filhos. Filhos do Deus Altíssimo.
filhos do Deus de amor. Filhos. E é nesse Deus em que Ele nos dá o poder de nós orarmos uns pelos outros e das pessoas serem curadas. Não porque é nós, porque é Ele. Amém? Não é nós. E a partir do momento que entrar nós, não vai acontecer. Mas é no poder dEle que pessoas são libertas. É no poder e na vontade dEle que pessoas são salvas. É no poder dEle que pessoas são transformadas. E é nesse Pai que nós confiamos. E se nós queremos ser homens e mulheres de Deus que têm coragem, que é realmente seres de coragem, nós precisamos entender que nós temos um Deus grandioso. Segundo ponto, tenha coragem para lutar. O versículo 7, ele fala, mas de poder e de amor. Mas de poder e de amor. Só é possível ter coragem para lutar se nós tivermos amor. 1 João fala que nós só podemos amar porque nós fomos amados primeiro. E o que diz em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Porque Deus nos amou de tal maneira, Ele lutou por nós. Ele lutou por nós. Deu. Lute pela sua família. Lute pelos seus amigos. Lute pelas pessoas que estão ao seu lado. Lute pelas pessoas que estão no teu local de trabalho, no teu campo missionário. Lute por elas. Não lute sozinho. Se a gente tiver um ou outro para lutar, todo mundo vai lutar junto. E nada melhor do que vencer uma batalha do que em tropa. Isso só é possível se nós amarmos. Se nós tivermos coragem, de fato, de amar. Assim como Deus fez com Jesus. Porque Ele amou. Ele deu o Filho dEle. Para morrer, para sofrer a pior dor que existe na face da terra, para morrer do pior tipo de morte que existia naquela época, era a morte de cruz, para lutar por nós. E nós fomos alcançados. E glória a Deus por isso, mas tem gente que precisa ser alcançada. Tem gente que precisa da ajuda nossa para caminhar. Eu preciso da ajuda de vocês para caminhar. E terceiro ponto, para encerrar. Estejam inclinados ao Espírito Santo. Por fim, o versículo 7, ele cita que nós devemos ter uma mente sã. Outras traduções falam moderação. E eu fui buscar entender o que era moderação na Bíblia. E ela não tem a ver com se afastar do excesso ou se afastar da escassez, né? Ser moderado, equilibrado, no ponto certo. Moderação biblicamente não tem a ver com isso, mas tem a ver com a nossa inclinação ao Espírito Santo. Romanos 8, 5 ao 6 diz assim: porque os que são segundo a carne têm a mente nas coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a mentalidade carnal é a morte, mas a mentalidade espiritual é a vida e paz. A mentalidade da carne é a
e paz. Se nós queremos ser homens e mulheres de Deus, e que tenha coragem, a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente tem que estar inclinado ao Espírito Santo. E isso não é possível sem intimidade. Isso não é possível sem a gente compreender quais são os atributos do reino de Deus. Se a gente olhar e falar assim, o que nos move de fato? São coisas carnais, terrenas, ou são coisas do Espírito? Eu estava ali no fundo. E a hora que essa senhora aqui, como que é o nome dela, pastor? Dona Maria, ela entrou na igreja. Eu falei, não. Tem alguma coisa de errado comigo. Que fico com preguiça de levantar para vir domingo de manhã na igreja. O que move essa mulher de Deus a vir nessa igreja domingo de manhã? Ela já correu a corrida dela. A corrida dela, ela já correu. Hoje ela só desfruta. Mas o que move ela está aqui. E esse mesmo mover eu quero na minha vida. Eu quero ter coragem nesse mundo para correr a corrida que Deus propôs para mim. Eu não quero viver segundo a carne. Por quê? Porque a cruz, ela não tem a ver só com redenção. A cruz não tem a ver só com justificação. E a gente vai celebrar aqui, mais uma vez, a Santa Ceia. A gente vai participar desse momento solene. A cruz tem a ver com um homem que teve coragem. Um homem que abriu mão da sua divindade, da sua grandiosidade, para vir aqui. Mais uma vez, eu volto a reforçar isso, a lutar por nós. Jesus, ele sabia a grandiosidade de Deus. Jesus sabia o tamanho de Deus. Jesus, ele não estava refém à escravidão, à servidão. Jesus sabia exatamente o tamanho do Pai. E Jesus lutou. Jesus lutou contra a religiosidade. Ele lutou pelo Evangelho. Ele lutou pelo amor às pessoas. Ele lutou. Ele lutou e relutou na agonia, no Getsêmani, onde ele chega para Deus e fala assim, ei, se possível, afasta de mim esse cálice. Deus, eu não quero ficar longe de você. Mas que seja feita a tua vontade, porque eu estou aqui. Jesus sabia o que esperava na cruz. Ele sabia. Ele não teve medo disso. Ele teve coragem. Por quê? Porque ele estava constantemente inclinado ao Espírito. E pegando o exemplo do Getsêmani, quando Jesus percebeu em que ele estava fragilizado, em que os sentimentos dele estavam totalmente conturbados, ele se afastou dos discípulos e foi o quê? Orar. Foi ter intimidade. Foi falar, afasta de mim esse cálice. Que nós sejamos, pela graça de Deus, homens e mulheres com coragem. Que nós olhemos para as lutas, sim, para as nossas adversidades, sim, mas que nós possamos entender que Deus é muito maior que isso. Que possamos entender a grandiosidade do Deus que nós servimos. E que nós estejamos empenhados para ter coragem de ser uma igreja que adora um Deus vivo, que adora um Deus que ama, que adora um Deus que acolhe, que adora um Deus realmente que olha para o outro e fala, ei, estamos juntos. Que adora um Deus que a gente está orando pelo outro, e que essa pessoa é curada, que essa pessoa é liberta,
que a gente possa orar uns pelos outros, para que as pessoas sejam salvas. E que o mundo seja impactado pelo Evangelho. Quero convidar você a curvar sua cabeça. Pai, nós te agradecemos. Obrigado porque as suas misericórdias, elas se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, e mais um dia ela se renovou sobre nós. Obrigado, Deus, porque a tua bondade, ela nos persegue todos os dias da nossa vida. E mais um dia, nós somos perseguidos pela tua bondade. Desperta em nós, Espírito Santo, como homens e mulheres de Deus, que tenham coragem de ser. Que nós tenhamos coragem de realmente viver o Evangelho de forma simples. Usa os nossos corações, usa a nossa mente, usa as nossas vidas, Espírito Santo. Que nós possamos achar graça aos teus olhos, para que dia após dia nós possamos caminhar e correr a corrida que nos é proposta. Nós te louvamos, Jesus. Toda a glória, todo o louvor seja dado a ti, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe vocês.